Olá, amigos! Hoje está começando a primeira edição do Café com Suplementos. Boa noite, amigos. Meu nome é André, aqui da Farmácia Orion. Estamos no Café com Suplementos. Aqui à minha direita, Érico Caperuto, professor Mackenzie, diretor do Exerciência. Ele mesmo disse que é difícil carregar o piano. É difícil carregar o piano para o show, né? Mas a gente sempre tem bons amigos que ajudam a carregar o piano. Fazer o show é fácil. A gente sempre toca a quatro mãos já faz algum tempo. Mas tem os caras que ajudam a gente a carregar o piano, a operacionalizar toda aquela coisa que você vê lá no Exerciência, lá no site e lá no blog da Orion. E esses meninos são Elias e o Jefferson. Nós temos aqui hoje falando o seguinte: betalanina. Betalanina, por exemplo, esse é um tema bem interessante porque a Orion foi a primeira empresa no Brasil, né, a importar esse suplemento que hoje é bem utilizado no meio esportivo aqui no Brasil e muitas pesquisas científicas mostram que funciona, e a Orion, por acaso, tem um dedinho aí nessa história, né, que ajudou, por exemplo, nós do Mackenzie, junto com o Érico, a fazer algumas pesquisas com betalanina para estar estudando o mecanismo, esportes que são aplicados. Então é um ótimo tema para ser a primeira série, né, do programa. A betalanina a gente importou em 2007. A gente enxergou uma necessidade que foi um toque até de um amigo até que já não está mais entre nós, e eu gostaria até de fazer um tributo a ele, o Zé Guilherme da Silva. Nossa, o Zé Guilherme. E ele chegou para mim num campeonato de musculação. Ele falou: André, você tem aí betalanina? Eu falei: putz, betalanina? Não sei nem o que é. Mas eu te falo amanhã. O fisiculturismo sempre foi um grande precursor, né? Uma grande fonte de inovação. Os caras sempre trouxeram, sempre usaram coisas que ninguém usa ou que ninguém tem coragem de usar, coisas assim. Na outra ponta da história, em 2010, no Congresso Europeu de Ciências do Esporte na Turquia, eu assisti a uma italiana de sobrenome francês, chamada Baguet, com sotaque italiano, muito engraçado. Uma das principais e das primeiras autoras de trabalhos com betalanina. Então, foi mais ou menos nessa época que a gente fez esse bem casado, mesmo sem querer. Então, eu vim com as ideias de estudar a betalanina aqui. A gente tinha um laboratório que produzia muita coisa no Mackenzie, andava muito, era muita gente à disposição, os alunos sempre interessados, queriam fazer e tal. E aí eu vim e cheguei na Orion e falei: André, preciso de betalanina. E era o único lugar em São Paulo, acho que no Brasil, que tinha betalanina, o único maluco, tão maluco quanto eu, que acreditava no negócio. Então chamei o Elias, na época um aluno de graduação, ou seja, isso faz muito tempo. Chamei o Elias e falei: Elias, vamos estudar betalanina, cara, é a bola da vez, vamos lá. E aí já tinha lá minhas ideias inovadoras, somamos cafeína com betalanina para ver se melhorava a performance, mas diminuía o ácido lático e tal, uma loucura. Porque aí depois a coisa foi evoluindo, foram aparecendo outros mecanismos de ação, e a gente acabou combinando, André, ainda com o apoio incondicional da Orion, a gente acabou estudando betalanina numa situação completamente adversa, diferente de tudo que os estudos falavam, que era com corredores de 10 km, no trabalho de mestrado do Jefferson. Fala um pouco aí, Jefferson, desse estudo. A gente queria, André, ver dois tipos de suplementos, que era a betalanina e tinha outro suplemento que era o nitrato, que a gente também só conseguiu aqui na Orion. A gente foi atrás, ninguém conseguia, a gente veio aqui, conversou com você, com o Adriano, e aí vocês conseguiram disponibilizar pra gente. E a gente fez um estudo de ver a betalanina separada em conjunto com corredores de rua. O grande segredo que tinha da betalanina era: funciona só em exercícios de 1 a 4 minutos no máximo. Até aquela parte, aquela fase da literatura, não apresentava nada com relação a exercícios
maiores que 4 minutos. Tá. Então esse foi o nosso desafio. Pô, vamos fazer um negócio um pouco diferente. Vamos pegar a betalanina com a mesma metodologia de suplementação, de tempo de estruturação e ver se funciona com corredores. E acabou funcionando com os corredores. E na terceira semana começou os corredores a diminuir o seu tempo de completar os 10 km no seu tempo máximo. E isso foi bem interessante pra gente, porque a gente não tinha nada com relação a isso. Nada com relação à betalanina e exercício acima de 4 minutos. Então foi uma descoberta legal que a gente teve da betalanina. E até que eu tava lendo, que a gente tava conversando de betalanina essa semana, o pessoal da USP que fez uma meta-análise que foi publicada agora esse mês, o Saunders, tudo, o pessoal da USP. E eles viram que eles começaram a ver outros artigos que mostram que acontece o efeito da betalanina após 4 minutos. Então, quer dizer, a gente há 2, 3 anos atrás, parceria aqui com a Hora, a gente já via isso, começou a ver isso, e hoje eles estão mostrando que acontece mesmo, que a betalanina funciona tanto para exercício resistido, como para exercício aeróbio, para corredores. Exercícios anaeróbios, né? Que é onde tem uma acidose lática muito forte, é onde a literatura é mais robusta em demonstrar os efeitos da betalanina, e tem novos estudos aí emergentes que vem demonstrando que parece que funciona também em condições aeróbias, né? Até porque a betalanina ela não trabalha só diminuindo o pH intracelular. Isso aí é difícil de ser mostrado, mas tem bastante estudo mostrando que ele trabalha muito bem no metabolismo de cálcio, e por acaso a mitocôndria precisa de cálcio para produzir energia em condições aeróbias também. Então a betalanina ela consegue levar o cálcio para áreas de baixo pH. A mitocôndria tem baixo pH durante o exercício porque a cadeia transportadora de elétrons está cheia de íons H+, lá, que diminui o pH. Então parece que pode ser por aí. Falta algumas evidências no esporte, né? Mas os estudos com miocárdio, o pessoal está bem avançado com carnosina, né? A betalanina faz aumentar a carnosina. Mostra o efeito da carnosina no metabolismo de cálcio, tanto que leva para as pontes cruzadas a contração muscular, que funciona em condições anaeróbias, quanto para melhorar o metabolismo de produção de energia na mitocôndria, que seria a condição aeróbia. Então, eu acho que ainda tem muito a ser estudado com a betalanina ainda. E o grande segredo, só completando, né, que a gente vê nesses estudos, acho que o grande segredo não é a gente definir se é aeróbio ou anaeróbio. A gente tem que ver qual que é o mecanismo do suplemento. O que ele faz dentro da célula, né? Porque era uma coisa que eu e Eric, a gente conversou antes de fazer esse estudo da betalanina. O exercício aeróbio são exercícios que necessitam de oxigênio, ou seja, exercícios que não chegam ao seu máximo, exercícios que a pessoa, o atleta, ele consegue manter por um grande número de tempo. Então exercício com 50%, 60% do seu VO2 máximo, da sua intensidade máxima. Corrida. Exercício que você consegue sustentar por um grande... Pode ser natação, pode ser ciclismo, outras modalidades. Mas sempre nessa ideia de uma intensidade que o oxigênio consiga ajudar na maior parte da produção da energia. O que acontece, André, que é uma coisa interessante, que a gente tem bastante trabalho explicando para os meninos da graduação e tal, é que o exercício, ele nunca é uma coisa só. Então a palavra de ordem aqui, a gente fala para os meninos, se você tiver dúvida na prova, você responde assim que tá bom. Primeiro você responde depende, depois você responde predominantemente. A gente até diz, se a sua mãe falar, você estava fazendo o quê? Você diz predominantemente estudando. Que aí não fica só estudando, né? Mas você estava no celular, diz predominantemente. Né? Então, predominantemente é que é a chave do negócio. Então, o cara está fazendo exercício aeróbico, mas aí pega a ladeira, mas e aí continua aeróbico? Então, se ele mantiver o ritmo, com a soma da inclinação, passa a ser anaeróbico. Então, o aeróbico e o anaeróbico são dois conceitos, mas o ser humano é 3D. Então, no final, tudo convive junto. Né? Então, aí é que entra a ideia do Jefferson. A gente tem a ideia de estudar betalanina, mas pensando no mecanismo do suplemento, pode ser que ele funcione em exercícios de mais longa duração. A literatura científica é muito curiosa, porque ela traz as definições, ela traz os pontos importantes. Isso aqui foi comprovado. Maravilha! O nosso papel e o teu papel de nos apoiar é de achar as lacunas científicas, aquilo que ninguém olhou ainda. Mas e se a gente pensar assim? E se a gente olhar isso aqui por outro ângulo? E se a gente fizer de outro jeito?
Daí será que a gente não está deixando de perceber alguma coisa? Então no trabalho do Jefferson a gente fez assim, beta-alanina faz efeito depois de 28 dias. Mas peraí, no dia 27 não faz efeito, no dia 28 faz? Que história é essa? Vocês estão malucos? Então peraí, vamos olhar semana a semana que a gente vê se demora 28, demora 15, começa com 15, mas o efeito maior é com 28, e isso a gente conseguiu fazer. Então são várias perguntas simples que às vezes não são respondidas pela literatura e que são respondidas porque a gente consegue pensar de uma maneira mais sistematizada, mais organizada e enxergar as lacunas que os estudos às vezes não abordam, né? Então a gente vai acabar chegando naquelas ideias de isso funciona? Como? Isso funciona só para isso? Ou funciona para aquilo também? Se misturar com aquilo, o que acontece? É isso aí, essa que é a graça, esse que é o charme do negócio. Isso é bem interessante, né? Tem muitos estudos que buscam combinar betalanina com outros suplementos, por exemplo, tem estudos de betalanina com bicarbonato de sódio, então são mecanismos parecidos, né? Que a literatura sugere betalanina é um tamponante, bicarbonato de sódio também é um tamponante. Dependendo se a atividade for muito anaeróbia, né? E se a acidose lática for muito alta e não tiver, se a componente de fadiga não for central, agora ficou meio complexo. Então, você está falando de musculação. De musculação, por exemplo. Traduzir. Tipo aquelas séries de 30 repetições, por exemplo, aí funcionaria. Ou aquelas corridas de 800 metros, natação. É um tiro ali entre 40 segundos, né? A 4 minutos, em tipo, o máximo que você pode fazer nesse período. Aí se juntar bicarbonato de sódio com betalanina funciona. Se juntar com cafeína, não tem estudo, a gente fez a gente não conseguiu demonstrar muito bem o efeito sinergista. É provável que funcione também. Com creatina já tem estudos que mostram também que funciona, então são vias diferentes. Que o pessoal fica tentando demonstrar que a betalanina, quando junta com outro suplemento ergogênico, também parece que funciona. Por isso que os pré-treinos estão cheios de betalanina, creatina, cafeína, é o carro-chefe dos pré-treinos, né? O meu com nitrato, a intenção foi essa também, que a gente colocou nitrato, que o nitrato ele é um vasodilatador, ou seja, a ideia era completamente diferente. Um é tamponante e o outro aumenta a oxigenação, aumenta a vasodilatação para chegar mais oxigenação na musculatura, chegar mais nutriente na musculatura. Então o que? São dois componentes diferentes que podiam se completar. Isso acabou acontecendo. Pô, bom, Jefferson, isso daí dá uma vascularizada também, não? Dá, o nitrato, a ideia principal do nitrato é isso. A vascularização, a vasodilatação. É uma variação da arginina, né? É uma ideia nova da arginina. Tipo, demonstrou que a arginina não demonstrou. A arginina tinha sempre esse viés na literatura. Alguns artigos mostravam que funcionava, outros mostravam que não funcionava, e sempre ficava essa dúvida, funciona ou não funciona? O nitrato, de fato, cumpre o papel que a arginina prometia, mas o pessoal não conseguiu demonstrar em humanos, né? Até porque a arginina depende de trabalho enzimático no organismo, né? Já o nitrato para produção de óxido nítrico é meio que automático, não precisa de reações enzimáticas, né? Na verdade, André, a gente, voltando na betalanina, que é um suplemento que hoje é conhecido, né? Mas eu estava dando aula hoje de manhã e pensei nisso. A gente fala bastante da betalanina, mas ela é um aminoácido que é classificado como não proteogênico. Então, são muitos aminoácidos que são classificados como não proteogênicos. Só que isso é difícil de ser encontrado na literatura. Então, a gente fez história, cara. Imagino. Porque a gente começou a trabalhar com um negócio que não tem um conceito nos livros básicos, sabe? Dificilmente você tem que escavar um bocado para achar o conceito do aminoácido não proteogênico. Quando você acha na literatura científica, tem um outro autor só falando. Cara, é realmente um assunto que, assim, nós vamos passar os próximos, não sei como é que está de importação aí, mas nós vamos passar os próximos 10 anos testando betalanina e não vamos conseguir responder todas as perguntas que tem a esse respeito. Mas eu tenho aqui uma curiosidade para até indagar, porque aqui, como a gente vende a betalanina e suas variações, farmácias de manipulação tem essa facilidade, né, de fazer as associações. Teve uma ocasião que um cliente, tem cliente que é bem ansioso, né, chega no balcão, a gente tem um galão de água ali do lado e já pegou a água, já pegou
as cápsulas de betalanina, né? Tomou ali mesmo enquanto passava o cartão. De repente ele começou a ficar vermelho, sim. Ele começou a olhar para ele assim e começou a sentir uma coisa estranha. Falou assim, nossa, o que você me deu? O que você me deu? O que é isso? Será que eu tenho que ir para o hospital? Eu falei, calma, é betalanina. Betalanina tem esse efeito. Não, mas eu estou sentindo uma coisa na minha boca. Então, é importante as pessoas saberem que betalanina dá esse flash. É isso que é o que a parestesia. Parestesia, né? É uma coceira que não é coceira, é uma sensação. Formigamento? É como se fosse um formigamento, né? Também tem uma sensação de prego saindo da pele. É muito interessante o efeito da betalanina, né? Mas isso não quer dizer que vai causar algum mal, não tem qualquer relação com a saúde. Na verdade, a betalanina ela se liga a um receptor da pele, né? O pessoal é conhecido como receptor nociceptivo. Então ele aumenta a sensibilidade e dá essa sensação de coceira, de formigamento, mas é porque a betalanina é um neurotransmissor, então ela se liga temporariamente ao receptor da pele e causa essa sensação. Depois que desliga, soltou, parou. Então se a betalanina, se você toma com carboidrato e você aumenta a insulina e a betalanina entra rapidamente nos tecidos, nossa, a sensação de parestesia cai drasticamente. Cai drasticamente. A gente fez o protocolo lá testando com carboidrato, sem carboidrato e muda muito, né? Então se o cara tiver com fome, né, em jejum, tomou betalanina, vai pegar forte. Mas eu tenho uma pergunta, professor, porque a dúvida é se, como ela é um aminoácido misturando com carboidrato, porque é uma preocupação farmacêutica a reação de Maillard. E que muita gente não entende isso, muita gente não aceita isso, muita nutricionista, médico, não quer que mexa na receita, porque chega lá uma fórmula com destrose e algum aminoácido, né? Qualquer aminoácido, colocou lá no sachê, depois de 15 dias o sachê está estufado, né? Se deixar ali, explode. A gente testou a betalanina no laboratório e eu me lembro até que foi um estudo apoiado pela Black School na época. E eles nos fizeram especificamente doses diferentes de betalanina. Então a gente tinha um pó que era betalanina meio grama, tinha betalanina 1 grama, tinha 1,5 gramas, 2 gramas e 4 gramas, uma dose alta. E a gente usou uma escala de avaliação de parestesia, é um estudo que a gente está acabando de escrever para publicação. Então a gente usou uma escala de parestesia no corpo e tal, e de intensidade. Então ficou ótimo o estudo, porque a gente conseguiu observar um monte de coisa interessante. Observar a partir de quando dava parestesia, como que era e tal. Aí em algum momento o Elias falou, vamos testar isso aí com carboidrato, ver se muda, se não muda. Então a gente acabou misturando na hora, né? Então não era um negócio que você falava, puxa, vai gerar reação de Maillard. Então eu não sei, eventualmente se você fizer misturado no sachê, pode ser que dê problema. Vou fazer o teste. É bom. Eu farei o teste. É bom. E no nosso próximo encontro eu vou dizer. Legal. Aliás, eu vou fazer o teste e vou fotografar. Legal. Fotografar legal. Para as pessoas. E eu vou fazer com o que é reação de Maillard e vou colocar com betalanina. Perfeito. Né? Agora pergunta para eles se deu igual, porque, claro, né, a gente sabe que a quantidade de nociceptores e a percepção de parestesia é um pouco individual. Então a gente faz metodologia científica básica, pega um grupo de pessoas e faz uma média do grupo. Sim, claro. Maravilha. Mas a gente teve alguns sujeitos no grupo, sujeitas no caso, que não deram resultado nenhum. Não. E a gente, mas que diabo? Por que não deu resultado? Vê se os caras te falam ou se a gente vai deixar essa para semana que vem e deixar o telespectador curioso. Se você gostou dessa nossa conversa, inscreva-se no nosso canal, clique no curtir, compartilhe, deixe sua pergunta que a gente com certeza responderá. Esse é o Café com Suplementos. Vem tomar um café com a gente.